Boa tarde. Bem, pessoal, para encerrar a parte de morfologia, né, ou fisiologia externa dos insetos, nós vamos falar sobre abdômen, né? Então, qual a principal função do abdômen, quais as estruturas que compõem o abdômen, né? Externamente, né? Depois, internamente, a gente vai ver a parte de fisiologia interna, certo? Então, vamos lá. Então, o abdômen, né, corresponde à terceira região do corpo dos insetos. A gente já comentou: cabeça, tórax e abdômen. Então, é a terceira região do corpo dos insetos. Enquanto o tórax é considerado o centro da locomoção, porque tem as asas e as pernas, o abdômen ele é considerado o centro da respiração. Ou seja, aqui onde tem os respiráculos é onde ocorre a maior parte das trocas gasosas. Por que eu falei maior parte? Porque tem alguns insetos, principalmente aqueles muito pequenos, que o tegumento, a respiração, essa troca gasosa, ela pode ocorrer via tegumento, não necessariamente somente via espiráculo. Então aqui a gente tem, né, só para mostrar aqui, né, o abdômen, um tipo de abdômen, ou estruturas abdominais, aqui estruturas abdominais em lagartas, né? Aqui em pulgões, né? Estruturas abdominais, que a gente vai falar depois, que são essas daqui, né? Desculpa, aqui em baratas, né? Aqui em... isso eu não estou lembrado agora qual que é isso aqui, mas são estruturas presentes no abdômen. A gente vai ver, vai falar muito sobre elas. Em cada segmento encontra-se uma placa tergal. Lembra da placa tergal? Placa external, sendo ambas separadas por uma membrana pleural. Então, placa tergal, placa external, quer dizer, externo vem da parte ventral, tergal da parte superior, região dorsal do inseto. E no meio tem a pleura, onde se encontram os espiráculos, onde os insetos fazem as trocas gasosas. Destaca-se pela nitidez de segmentação e ausência relativa de apêndices. Então, os apêndices geralmente, principalmente nos insetos adultos, estão na região do tórax e não no abdômen. Do ponto de vista embriológico, contém no máximo 12 segmentos urômeros, 12 segmentos. Divisão dos segmentos abdominais. Pessoal, aqui é algo eu vou estar citando, mas a importância para a gente não é grande, é pouca, né? O que tem em cada segmento, tá? Segmentos pré-genitais ou viscerais correspondem aos urômeros de 1 ao 7 nas fêmeas e de 1 ao 8 nos machos. Segmentos pré-genitais, o que antecede as genitálias, né? Ou também conhecido como viscerais. Segmentos genitais, onde estão as genitálias, né? Corresponde aos urômeros, ou segmento 8º e 9º em fêmeas, e o segmento 9º nos machos. Principalmente estão associados às estruturas genitais de ambos os sexos. Então aqui são os órgãos, masculino e feminino. Segmentos pós-genitais ou após genitais masculinos e femininos corresponde aos urômeros 10 ou segmento 10 e 11, que geralmente estão fundidos, sendo difícil sua separação. Então eles estão juntos, como se fosse uma placa. Então o 10º e o 11º eles estão geralmente solidificados. Não é possível você separar um do outro, somente olhando. Existem o que a gente chama de apêndices abdominais, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, alguns insetos apresentam apêndices, ou seja, da fase de desenvolvimento jovem, né? Que geralmente não permanece após a eclosão da larva, ninfa ou náiade, tá? É o indivíduo que está se desenvolvendo lá, vamos dizer, dentro do ovo, tá? Mas assim que sai, no caso, larva, ninfa ou náiade. Náiade é uma ninfa que fica na água, né? Ela deixa de ter isso aí.
Em alguns casos, esses apêndices permanecem transformando-se em estruturas funcionais. Então, a gente vai ver aqui, né? Qual dessas estruturas permanece? Vamos dar um exemplo aqui de um inseto. Estilos abdominais. Auxilia na locomoção e no suporte abdominal. Ocorre nas traças dos livros. A ordem tisanura. Olha lá. Tá? É a forma jovem, bem jovem. Primeiro insta já tem, sai do ovo já assim, e permanece com essas estruturas. E ela serve para apoio, né, do corpo do inseto, apoio abdominal, auxiliando na locomoção. Existem estruturas chamadas cercos. Eles vão localizar onde? Localiza nas partes látero-dorsais do último urômio, do último segmento. E tem a função sensorial e auxiliar na cópula, ou seja, no cruzamento entre macho e fêmea. Ocorre em adultos de pterigota. Então, se você olhar aqui, aqui são lagarta, pulgão, barata, uma larva de coleóptera, tem essa característica também, e traça, né? No caso aqui, traça de livro. Aqui só para a gente olhar a questão da libélula, ela tem uma estrutura no final do abdômen que serve para prender a fêmea, a fêmea para prender o macho. Então o macho, a fêmea prende o macho no momento do acasalamento, forma até um coraçãozinho. É uma estrutura que tem no final do abdômen. Se você olhar essa estrutura aqui, no final do abdômen, que serve para a fêmea prender o macho. Tesourinha, né, que tem essa estrutura aqui no final, que também serve para o indivíduo prender o outro no momento do acasalamento, apesar de a gente chamar de tesourinha, mas não tem a função de cortar, né? Nos pulgões existe uma estrutura chamada sifúnculos ou cornículos, né? Sifúnculos, um nome diferente. Cornículos vocês já ouviram falar, né? Se não ouviram falar de corno, ouviram falar de chifre, tá? Então, claro que tem uma diferença, né? O chifre, se eu não estou enganado, vocês podem consultar. Chifre ele cai, o corno é permanente, né? Ele permanece. Tá? O chifre, por exemplo, no animal, o cervo, por exemplo, vou dar um exemplo melhor, o alce. O alce todo ano ele troca essa estrutura, é chamado de chifre. Agora, se aqueles que não caem, o boi, por exemplo, é chamado de cornículo. De corno, cornículo não, de corno. E no caso da estrutura aqui do pulgão é chamado de cornículo, né, que parece um chifre. É um par de apêndices dorsais, né, são um par, que podem liberar feromônio de alarme, exemplo típico de pulgões. Então pode liberar feromônio de alarme para o inseto vazar do inimigo natural. Aqui mostrando de novo a questão do pulgão, os sifúnculos, né, fica na parte posterior do corpo. É uma forma de identificar o pulgão, que é um pulgão, tá? Tem um chifre no abdômen, é um corno, né, cornículo. Então aqui mostrando a fêmea e mais vários pulgõezinhos e ela parindo parindo um pulgão. Então você pode dizer assim, vem cá, mas como é que você sabe que é uma fêmea? A gente vai falar muito daqui para frente, mas só adiantando, pulgão na nossa condição de clima tropical não existe macho, só existe fêmea. E a fêmea se reproduz de forma partenogenética. Então, isso significa o quê? Que ocorre o desenvolvimento do embrião sem ocorrer a fecundação, ou seja, sem um gameta masculino. Então, essas ninfas aqui nada mais são que um clone da mãe. Então, cada fêmea vai gerar aproximadamente 40 outras fêmeas. E aí, depois dessas 40, cada uma vai produzir mais 40. Se não forem predadas, parasitadas, se não forem controladas de alguma forma. Tá? É por isso que a população cresce muito rápido. Existem também, em alguns casos, indivíduos que têm pernas abdominais. Claro que essas pernas abdominais você verifica na forma jovem, na forma adulta não.
Elas são localizadas no terceiro, quarto, quinto e sexto urômeros, ou segmento, de lagartas e algumas laivas de himenópteros, tá? Quais são os himenópteros? Por exemplo, formiga, um himenóptero, o que mais? Vespas, abelhas, são himenópteros, tá? Então, himenópteros na forma jovem pode ter essa característica, né? Lagarta e larva de himenóptero. Os indivíduos podem ter estrutura que a gente chama de brânquias, né? Ocorrem em larvas e ninfas de insetos aquáticos. A gente ouviu hoje falando de besouros aquáticos, mas isso aqui é mais nítido em ninfa de libélula. A ninfa de libélula, ela passa a maior parte da vida dentro da água. A gente chama de náiade. E nessa fase ela passa se alimentando de alevinos, de girinos. Então, um problema sério, inclusive, em piscicultura, em berçário, né? Quando os alevinos eles estão muito pequenos, se deixar a libélula colocar ovos ali, pode ser um problema sério para a redução da população de alevinos, tá? Então, elas passam boa parte da vida no ambiente aquático, elas têm brânquias, né? Na fase adulta não, mas na fase jovem sim. Pessoal, os insetos, eles têm tipos de abdômen diferentes. Ele baseia-se na fusão com o tórax, o abdômen. Então, é a terceira região, então ela está ligada ao tórax. E essa ligação com o tórax, você faz uma classificação, tem várias formas de ligação. A primeira ligação chama acesso aderente, ou seja, o abdômen liga-se ao tórax em toda a sua largura. Então, a largura que é o tórax é o abdômen naquela parte de junção. O exemplo que a gente tem está aqui, ó. Baratas, cigarras e besouros. Então, vamos mostrar aqui as fotos para vocês verem. Então, nós temos aqui, ó, barata. Ó, se você olhar, tem uma continuação do tórax, né? O abdômen é a continuação do tórax. Gafanhoto, por exemplo, a mesma coisa, né? Ortóptero, mesma coisa, é a continuação do tórax, o abdômen. Beleza. Outro grupo de indivíduo tem um abdômen que a gente chama livre, ou seja, aqui fala o seguinte, que existe a ocorrência de uma pequena constrição, uma pequena cinturinha, vamos dizer assim. É uma pequena constrição na divisão do tórax com o abdômen. Já tem uma pequena cintura, uma pequena separação. Exemplo, moscas, borboletas, abelhas, tem essa característica. Então, se você olhar aqui, ó, você vê que aqui já tem uma certa cintura, uma separação bem visível do tórax em relação ao abdômen. A mosca também, se você olhar aqui, você vai ver. Tá, e outro tipo de abdômen é o que a gente chama de pedunculado. Esse aqui é uma cintura bem acentuada, né? Você vê as mulheres que tiram a última costela para ficar com a cinturinha bem fina, né? Tinha uma cantora mexicana chamada de Thalia que fez isso, né? Tirou a última costelinha para ficar com a cintura bem fina. Então, a presença de constrição acentuada no segundo ou terceiro, ou segundo ou dois juntos, segundo e terceiro, segmentos abdominais, sendo que o primeiro segmento está fundido ao metatórax. Então, o primeiro está lá ligado ao tórax. O segundo e terceiro, ele forma aquela constrição, é como se fosse um pedúnculo, por isso que chama pedunculado. Exemplo, vespas e formigas têm essa característica. Olha lá. Olha como que é, ó. Aqui está o tórax, tá? Então, ó, ligado ao tórax, você tem um abdômen, o primeiro segmento vai estar ligado, né? Vai estar ligado aqui, depois tem mais dois que formam esse pedúnculo. Então, aqui o abdômen, e aqui você tem
dois segmentos abdominais que estão formando esse pedúnculo e um que está ligado ao tórax. E aqui Vespa a mesma coisa, ó. Um segmento aqui, ó, e outro segmento aqui, ó. Dois segmentos estão ligados ao abdômen e um segmento ligado ao tórax, mas é peduncular. Bem, pessoal, era só isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato, a gente pode passar mais materiais para vocês aprofundarem. Queria agradecer, obrigado a todos, e nas próximas aulas iremos falar sobre a parte de fisiologia dos insetos, ou seja, a parte interna, que envolve sistema circulatório, sistema respiratório, sistema endócrino, e aí vai, né? Sistema nervoso, tudo. A gente vai estar comentando nas próximas aulas. Obrigado.